Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, leremos os versículos de 1 a 3. Atos, capítulo 13, de 1 a 3. Quero aqui registrar com alegria a presença do nosso o maior vereador de Curitiba, nosso querido Rodrigo Reis. Obrigado pela sua presença, vereador. Presbítero que está conosco, Rubens, e o reverendo Isaías, que sempre está conosco também. Alegria tê-los conosco. Os irmãos que estão voltando de férias, são diversos irmãos que estão retomando as atividades de trabalho, e os nossos visitantes pela primeira vez também. Que alegria tê-los conosco. Eu quero falar com você nessa manhã, olhando para esse texto, sobre a seguinte temática: avançando na obra missionária. Avançando na obra missionária. Diz-nos a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos é uma narrativa dos movimentos de Deus na vida dos discípulos de Jesus. Lucas escreveu os dois textos. Ele escreveu o Evangelho, em que ele narra o nascimento de Jesus até a sua morte. E o segundo texto dele é o livro de Atos, que narra, a partir da morte de Jesus, a sua ascensão, morte, ressurreição e ascensão, até a igreja chegando nos lugares mais distantes do seu tempo. Atos 1:8, há uma promessa de Deus, que nós conhecemos muito bem esse texto. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então veja, o Evangelho chegou para toda a Judéia, saiu de Jerusalém e alcançou toda a Judéia e também a região de Samaria. Mas agora precisa ir até os confins da terra. E até hoje, o Evangelho não alcançou ainda os confins da terra. Esse é o desafio da igreja: cumprir a ordem de Jesus, de sermos testemunhas até os confins da terra. Há muitas tribos, muitos povos que ainda não tiveram contato com o Evangelho. Por isso que nesse processo que nós estamos considerando para esse ano, crescendo e avançando, há de se ter um desejo contínuo de avançar, crescer naquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, crescer enquanto cristão, enquanto família cristã, enquanto igreja crescendo e avançando para as coisas que diante de nós estão, e avançando sobretudo na proclamação da palavra, na proclamação do Evangelho, proclamando que quem salva é só Jesus. Ô meu irmão, ô minha irmã, se você olhar a sua história com o Evangelho, como que o Evangelho alcançou a sua vida, o seu coração, você vai perceber que através de alguém
Alguém Deus instrumentalizou, alguém Deus usou, alguém Deus colocou na tua vida, na tua história, no teu caminho, no caminho da tua família, no caminho da tua mãe, do teu pai, do teu avô, da tua avó, para que o Evangelho chegasse onde deveria chegar na tua vida. O Evangelho é comunicado através da igreja. Cada crente, cada cristão é um atalaia de Deus. Ele é chamado a proclamar as verdades do Eterno a todos os pecadores, cada um, eu e você. E a igreja tem essa comissão, essa responsabilidade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Quem conhece um pouco a história da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, sabe que ela é fruto de um movimento missionário da Igreja Central, que em 1926, o pastor Luiz Lenz de Araújo César, olhando esse campo, imaginou aqui plantar uma igreja. Então, em setembro de 1926, ele fez o primeiro culto público aqui nessa região, onde nós estamos desde então. Por 8 anos, esta igreja surge sem ter uma casa própria, sem ter um templo. Ela vai participando de reuniões, hora em casa de crentes, outra hora à luz do dia, ao relento, debaixo das amoreiras que haviam aqui, que é o Jardim das Amoras, não é? Ou seja, esta igreja surge com um movimento muito pequeno, mas com grande intento: plantar uma igreja, estabelecer nesta região uma igreja para proclamar o Evangelho de Jesus. Em 1958, quando essa igreja foi estabelecida, o conselho, uma das primeiras atividades que o conselho definiu na sua primeira reunião foi, primeiro, assumir como moto da igreja o hino 310, que tem esse título: quem salva é só Jesus. No primeira reunião do conselho desta igreja. E ainda, olhando a região de Santa Felicidade, mirar aquela região como ponto de pregação para ali iniciar uma nova comunidade. Veja que esta igreja compreendeu no seu nascedouro a sua vocação, o seu movimento, a sua natureza, que é de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E no DNA desta igreja nós temos mulheres e homens que se tornaram e se tornam grandes evangelistas, missionárias do Senhor. Tanto o conselho preparou e acolheu as vocações e preparou vários pastores, como plantou diversas igrejas, mais de 10 igrejas e mais de 15 pastores saíram desta igreja, e também irmãs que abriram as portas de sua casa. Eu sempre digo das 2 Marias que nós temos aqui, como exemplo de irmãs que corajosamente, no seu ambiente de trabalho e na sua própria casa e aqui na igreja, proclamam e continuarão a proclamar que quem salva é só Jesus. Portanto, nós compreendemos muito bem a natureza da igreja, a natureza da nossa vocação e do nosso chamado. Por isso que nós falamos avançando na obra missionária. E esse texto nos fala de uma igreja, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia é uma igreja que surge como movimento de cristãos que saem de Jerusalém, depois que Estevão é morto, é apedrejado, inicia-se uma terrível perseguição contra os cristãos, e muitas famílias saem de Jerusalém e ocorre a diáspora. Eles vão procurar lugares mais hospitaleiros para continuarem a servir a Jesus e tocarem suas vidas. Então, alguns chegam em Antioquia, e em Antioquia, então, surge um movimento de cristãos que estão evangelizando, pregando o evangelho, tentando reunirem-se para lembrarem das palavras de Jesus. A igreja de Jerusalém, sabendo que havia um grupo de cristãos ali se reunindo, eles mandam Barnabé para ali ensinar os cristãos, e ali surge uma igreja. Barnabé traz consigo Paulo, que vai somar-se a Barnabé nesse ministério, e esta igreja vai se formando e vai se construindo de forma diferente da igreja de Jerusalém, onde estão os apóstolos. Aqui vai surgindo uma igreja com outro olhar, com outra cara, de outra maneira, com outro jeito, sob o mesmo evangelho, com o mesmo fundamento dos apóstolos, Jesus, pelo mover do Espírito Santo, mas é uma igreja missionária.
é uma igreja proclamadora, é uma igreja que olha o mundo e então ela avança. E eu gostaria nesta manhã de falar um pouco com vocês sobre por que a igreja de Antioquia avançou tanto na obra missionária. O que havia nesta igreja? Quais são as marcas desta igreja que faz com que ela cresça, se desenvolva, se estabeleça, seja uma igreja relevante naquela cidade de Antioquia, uma cidade de mais de 500 mil habitantes na época, a segunda cidade, Antioquia da Síria, que era a capital da Síria, uma cidade importantíssima do Império Romano, e esta igreja, chegando ali, ela floresce, ela cresce, ela se desenvolve, e também avança na obra missionária. Por quê? Em primeiro lugar, porque esta igreja é uma igreja de adoração, é uma igreja que adora a Deus, é um povo que tem prazer, que tem satisfação, que constrói a sua identidade não a partir da cultura da cidade, que constrói a sua identidade cristã não a partir do governo, dos políticos, do judaísmo ou dos modismos, não, ela permanece firme no Evangelho de Cristo Jesus. É uma igreja adoradora, é uma igreja comprometida com Deus, é uma igreja envolvida com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Veja o que está lá no versículo 1. Versículo 2, me permita ler. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Servindo eles quem? As outras versões falam, e adorando eles ao Senhor. É uma igreja adoradora, é uma igreja que está de joelhos diante de Deus, é uma igreja que está servindo a Deus nos seus momentos de comunidade, quando se reúnem. Eles reúnem-se todas as semanas para ouvir a palavra, para serem ensinados pela palavra, para serem arguidos pela palavra, para cantarem louvores a Deus, para servirem a Deus, para, sobretudo, ouvir a Deus. Meu irmão, quero dizer para você que não há movimento missionário, não há coração voltado para missões, um coração ardendo de vontade de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, se não há uma profunda experiência com o Deus que é missionário, se não há relação visceral de adoração, de pertença, de entrega, de renúncia, de dizer, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, eu sou teu, eu sou tua, usa-me, forja-me, toca-me, mova-me, transforma-me, quebra-me, quebranta-me, sustenta-me, fortaleça-me, Senhor. Porque do contrário, meu irmão, são palavras humanas tão somente. Porque é na adoração, é numa relação genuinamente de adoração, em que você se volta diante do seu Criador, diante do Deus da sua vida, diante do Senhor da tua existência, e você reconhece as suas precariedades, as suas necessidades, a sua incapacidade, e fala, Senhor, ó Senhor, toca a minha vida, mova o meu coração, mova as minhas estruturas, renova a minha mente, toca a minha memória, aviva, Senhor, a tua obra no meu coração. É na adoração, meu irmão. É nessa relação, quando nós cantamos, esses tão lindos cânticos que nós cantamos, esses hinos maravilhosos que nos deixaram legados na história da obra de Deus, na vida do povo de Deus. É nesse tempo que você e eu estamos aqui adorando a Deus, em que você está fazendo as suas orações, lendo a palavra de Deus, em que o Espírito do Santo está sobre nós, está conosco, em que Cristo presente espiritualmente está, especialmente nessa manhã que a mesa está posta a você e a mim, nesse tempo santo, sagrado, simples, mas de profunda experiência com Deus da nossa vida. É nesse tempo que nós dizemos, Senhor, eu sou teu, eu sou tua. Porque quando nós adoramos, nós firmamos a nossa identidade como povo de Deus. São nos ajuntamentos, são nesses encontros da comunidade cristã, com a Bíblia na mão, com o texto sagrado, trazendo a nossa alma diante do Senhor, abrindo o nosso coração, rasgando a nossa alma diante do Senhor, somos renovados na nossa mente, e o Espírito Santo move as nossas entranhas, e nós saímos daqui mais fortalecidos, nutridos, cheios de Deus, porque a adoração é a manifestação, ainda que outros dizem que seja apenas religiosa, mas é uma manifestação de vida diante do Deus Criador.
E isto, ninguém sai indiferente deste encontro. Ana foi à adoração sozinha no templo que nem era tempo de oração. Ela foi sozinha, dada a sua amargura, a sua inquietação, a sua perturbação, a sua existência disfuncional, a sua família disfuncional, a sua vida disfuncional, uma mulher atribulada, angustiada. Ela foi a uma adoração e fez um culto sozinha. Eu quero dizer para você, meu irmão, nós somos chamados para adorar a Deus, para termos uma relação de adoração profunda, genuinamente quebrantada diante de Deus, porque você não se pertence, você não pertence ao mundo, você não pertence a si próprio, a sua vida foi comprada, foi resgatada por alto preço, porque Jesus comprou a sua vida por alto preço. Você, por 2 vezes, você pertence a Deus, 2 vezes. O incrédulo nasce uma vez e morre 2 vezes. O cristão nasce 2 vezes e morre 1 vez. Porque quando nós nascemos, o Criador nos fez criaturas dele. E quando Cristo acolhe a nossa miserabilidade, nós nascemos para a glória de Deus. E quando nós morremos, o corpo sucumbe, mas a alma está em Deus. Agora, os demais são campo missionário, é campo missionário. Deus está olhando as suas ovelhas, o seu rebanho que está neste mundo, carente, desprovido de vida em Jesus Cristo. E é nossa responsabilidade proclamar que quem salva é só Jesus. E como vem isso? Vem de ouvir o pulsar do coração de Deus numa relação de adoração. Sabe, eu vou explicar melhor isso porque eu acho que é fundamental nós compreendermos por que nós devemos, antes de servir, de prestar atividades, de fazeções de coisas para Deus, nós precisamos primeiro nos quebrantar diante dele. Jesus vai dar um exemplo claro, a diferença entre Marta e Maria. Muitos pensam diferente, mas eu entendo que Jesus está pontuando ali como que começam as coisas, as prioridades da vida. Como que nós devemos fazer as coisas em Jesus, em Jesus, em Jesus. Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Marta, muito preocupada, atenta, desejando fazer o melhor para Jesus, desenvolvendo as suas melhores habilidades e competências de casa, ocorreu e ocupou-se de trabalhar e fazer o seu melhor para Jesus. Maria também, crente, fiel, amorosa, dedicando-se a Jesus, também deu o seu melhor. Ficou ao lado de Jesus. Marta a teve por não eficiente. E Jesus vai dizer: Marta, Marta, te ocupas com tantas coisas. Te ocupas com tantas coisas. E eu fui pensando que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a igreja ocupa-se com tantas coisas, tantas coisas. Às vezes você ocupa-se com tantas coisas. Às vezes a sua família está tão envolvida com tantas coisas. São tantas atividades que concorrem com o domingo, são tantas atividades que concorrem com a reunião de oração da quarta-feira, são tantas atividades que concorrem com os movimentos de Deus que você deveria participar, estar ativamente envolvido, envolvida. São tantas coisas que tiram você de uma relação de profundidade, de renúncia, de entrega, de colocar-se à disposição e dizer: Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, fala, Senhor, porque a tua serva ouve. São tantas atividades, são tantas coisas tão importantes, tão desnecessárias, tão inúteis, tão fúteis,
tão secundárias que te tomam, que te roubam o coração, que te tomam a alma, que te leva para longe do tempo de estar com Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você, se você não estiver uma rotina, não construir uma relação diária de adoração, um tempo de adoração a Deus, leitura da palavra, de oração, aquele momento sagrado em que você coloca a sua alma diante de Deus, em que você chama o seu cônjuge, chama os seus pequenos, e chama seus filhos, e você, numa santa reunião de família, invoca a bênção, a graça de Deus sobre a sua família, sobre os prejuízos e os percalços da família. Eu quero dizer para você que você está trocando o essencial por coisas talvez importantes e relevantes, mas não são essenciais. Porque é na adoração que nós formamos e nós forjamos o nosso caráter. É diante de Deus, é quebrantado, é numa relação visceral, profunda, de dependência, de busca do Senhor na nossa vida. Essa igreja tinha isso. E veja, servindo a Deus e jejuando. Era uma igreja que praticava as disciplinas espirituais. Por que eles estavam jejuando? Por que eles jejuavam? Porque eles estavam buscando direcionamento de Deus. Eles queriam direção de Deus naqueles tempos difíceis, naqueles tempos duros, naqueles tempos complexos. Eles queriam compreender, eles queriam ouvir a voz de Deus, eles queriam estar perto de Deus. Então eles abstiam dos seus alimentos, eles deixavam de atender às suas necessidades importantes para serem alimentados daquilo que é essencial, que é a palavra de Deus na vida, no coração e na alma deles. Nesta manhã eu quero desafiar você a considerar essa relação profunda que você deve nutrir na sua alma, no seu coração, dentro de casa, e que desdobra, que reflete aqui na comunidade de fé. Eu sou do Senhor, eu quero estar aos pés da cruz, eu sou teu, Senhor, a tua voz eu ouvi, eis-me aqui como estou quebrantado. E como nós cantamos, no oceano do Espírito, eu adorarei, aquele que não pediu nenhuma explicação, aquele que amou-me sem nenhuma explicação, que entendeu as minhas tragédias, as minhas vicissitudes, e a Ele, e por Ele, nele eu vou, em Cristo Jesus, diante do trono da glória do Deus vivo. Esta igreja vivia e construía a sua identidade em profunda adoração. Em segundo lugar, o que esta igreja tinha era uma igreja que tinha visão. Uma igreja plural, uma igreja que adorava, mas uma igreja visionária. Olha só as pessoas que lá estavam. No versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Era uma igreja que tinha profetas e mestres. Que são profetas e mestres? Profetas são aqueles que anunciam com intrepidez, sem compromissos com ninguém a não ser com Deus da palavra, a palavra de Deus. É aquele que proclama, é aquele que antevê os atos de Deus, é aquele que anuncia o que Deus vai fazer, é aquele que fala corajosamente, abertamente das coisas de Deus, ousadamente. E mestres são aqueles que têm habilidade de trazer, de simplificar, de fazer inculcar na mente a palavra de Deus. Esta igreja era pródiga, era uma igreja que tinha a profecia e era a igreja que tinha o ensino. E essas duas vertentes habilitavam, capacitavam, norteavam a história da igreja. E quem eram essas pessoas? Primeiro, Barnabé. Barnabé é aquele homem que depositou aos pés dos apóstolos a sua riqueza e veio servir a Deus. Esse homem era mestre, era um homem abençoado, um evangelista, um discipulador, um homem que fez história com Deus através das suas viagens missionárias. Simeão, por sobrenome Níger. Aqui ele coloca Níger na língua dos romanos, é negro. Então provavelmente Simeão seja africano, porque deveria ter outro Simão na igreja, Simeão. Talvez esse Simeão seja aquele que carregou a cruz de Jesus. E Lúcio de Cirene. Simeão e Lúcio, em Atos 11, vai relatar que eles estavam saindo de Jerusalém e chegaram e não proclamaram o evangelho em nenhum lugar. Foram proclamar o evangelho apenas aos judeus
e isto em Antioquia. Esses dois estavam juntos. Lúcio de Cirene, Manaém, Lucas vai dizer que ele é parente de Herodes, o tetrarca. Herodes, aquele que no sermão de domingo à noite passado, o reverendo Renato nos trouxe, aquele que, Herodes Antipas, que morreu comido de bicho. E Saulo é Paulo. Veja que Saulo, nesta igreja, nessa lista, é o último. Começa com Barnabé, vai entrando os outros e Saulo fica como último dessa lista nobre. Uma igreja que tem gente com capacidade, gente diversa, uma igreja múltipla, uma igreja qualificada, uma igreja que ensina, uma igreja que tem a profecia e uma igreja missionária. Se há uma verdade que eu e você precisamos compreender é que a igreja nasceu para crescer. A igreja nasceu para crescer, a igreja não nasceu para morrer pequena, não. Se nós estamos acompanhando a história de Atos, nós estamos vendo que no início eram 120 pessoas, em Atos 2 já se converteram 3.000 pessoas, em Atos 4 vai para 5.000 pessoas que salvaram, que foram convertidas, e a igreja começa então a multiplicar-se. E o livro de Atos fala exatamente disso, do crescimento exponencial dos discípulos e das discípulas de Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja foi comissionada por Jesus a ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e sendo evangelizadas e crendo em Jesus Cristo, serem batizadas e formadas dentro da comunidade de fé. E recebendo o poder do Espírito Santo, sermos testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Então, esta é a obra da igreja, é crescer, é propagar, é anunciar o evangelho, é avançar com o evangelho em todos os lugares onde o evangelho deve chegar. E isso implica a você e a mim, a todos nós. E esta igreja compreendeu essa missão, essa responsabilidade. E então, ela ofereceu os seus melhores para a obra missionária. Ela ofereceu o seu líder maior, Barnabé, e ofereceu a Paulo, que acabara de chegar e estava colocando-se a serviço de Deus no meio dos cristãos. Aquele que era perseguidor, se tornou perseguido, agora esta igreja os envia para a obra missionária. Nós vamos voltar nesse texto, mas só para você dizer, esta igreja empreendeu 3 grandes viagens missionárias, e fruto dessas viagens missionárias estão todas narradas no Novo Testamento, nas cartas paulinas, a obra que Deus realizou através desta igreja. Deixa-me dar um dado importante para você nesta manhã, porque nós estamos falando de crescimento da igreja. Esta igreja, no seu DNA, ela planta novas igrejas. E eu estou convencido de que o melhor modo de evangelizar é plantando igrejas. Porque quando planta-se uma igreja, a igreja é para toda a família, a igreja é para o idoso, a igreja é para o casal, a igreja é para o adolescente, é para o jovem, é para a criança, é para o bebê, a igreja é para a família toda. Quando você inicia uma porta de pregação, como foi aqui em 1926, as famílias vieram prestar culto a Deus aqui, e outras famílias se agregaram aqui, e as famílias tiveram onde celebrar a Deus na região onde elas estão. Portanto, nessa cidade, o nosso grande desafio é plantar novas igrejas, é ir onde o povo está. E esta igreja tem feito isso já há muitos anos, há muitas igrejas. E nesse exato momento a igreja está envolvida com 7 projetos missionários de plantação de igreja, além de 3 grandes obras missionárias fora do país. Por quê, meus irmãos? Porque nós compreendemos que a obra missionária é vocação da igreja. Por que nós devemos plantar novas igrejas? Porque Deus nos dá vocacionados, porque Deus levanta entre nós homens e mulheres desejosos de servi-lo a Ele com toda a integridade do seu coração. E nós, então, investimos nessas vocações. Então, eu quero dizer para você nesta manhã, você que é membro da igreja, você que é contribuinte dessa igreja, você que compreende a importância de trazer seus dízimos à casa do Senhor, além dos dízimos pagarem os salários dos pastores, que também são missionários, além da igreja oferecer recursos para sustento da estrutura física da igreja, de manter essa igreja, manter esse prédio, ela também investe em novas igrejas, ela investe em novas vocações, ela planta igrejas, ela constrói templos, ela investe em missionários fora do país, porque esta é a natureza da igreja, esta é a obra da igreja. Aí você fala, como que nós vamos gastar os recursos? Porque os recursos são do Senhor, os dízimos que você entrega é do Senhor, é para a glória do Senhor, é para a obra missionária, é para a obra do Senhor.
E esta igreja tem compreendido isso há décadas e décadas, vem fazendo exatamente isto, servindo a Deus com todos os recursos que Deus tem disposto a ela. E nesta manhã eu quero convidar você, meu irmão, com todas as forças do seu coração, a engajar-se conosco nessa obra missionária, porque quem nos está chamando para participar da obra missionária não sou eu como seu pastor, não é o conselho da igreja que são seus líderes, não, é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E em terceiro lugar, por que essa igreja se tornou missionária? Porque ela é comissionada pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que esta igreja, no versículo 3, e jejuando e orando, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Você já ouviu o Espírito Santo? Você já ouviu claramente o Espírito Santo no teu coração? Você já ouviu o Espírito Santo lendo a palavra de Deus? Você já ouviu o Espírito Santo lendo as Escrituras? Você já ouviu o Espírito Santo quando alguém pregou um sermão para você? Você já ouviu o Espírito Santo quando alguém comunicou o Evangelho de Cristo ao seu coração? Você já ouviu o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que convoca, que chama, é o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que sustenta a igreja, é o Espírito Santo que fortalece a igreja, é o Espírito Santo que fortalece o vocacionado, é o Espírito Santo que move a igreja para a obra missionária. Se não há Espírito Santo, não tem igreja. Se não há Espírito Santo, não tem obra missionária. Se não há Espírito Santo, o Evangelho não cresce. Por isso que nesta manhã eu preciso convidar você a confiar na obra de Deus da tua vida, na obra de Deus da tua família, na obra de Deus dessa igreja, porque é a obra do Espírito Santo. Oh meu irmão, oh minha irmã, esta obra não é do acaso, esta obra não é humana, esta obra é divina, esta obra vem do poder do alto, da glória eterna do alto. E se eu estou aqui hoje nessa manhã comunicando para você, creia-me, é porque o Espírito Santo me move. Eu sei quem eu sou, e você sabe quem é você. É o Espírito Santo que desperta, que convence, que transforma, que renova. E essa é a coisa mais extraordinária da igreja. Ela é movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esta igreja compreendeu os movimentos de Deus na história. Aliás, se você está nos acompanhando, você vai ver que desde o início da narrativa de Atos, o evangelista Lucas está falando da obra do Espírito Santo, conduzindo os discípulos, os apóstolos de Jesus, a fazerem a obra não por força própria, não pelo grito da sua intelectualidade, não pela força da sua musculosidade, não, pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que move o coração daquele que crê. E nesta manhã, eu quero convidar você a buscar, de fato e em verdade, um despertamento espiritual. Um despertamento espiritual. Porque, meu irmão, vivemos dias de uma inanição espiritual. Vivemos dias em que as famílias estão perdidas nas suas decisões, nos seus processos, nas suas relações familiares. Vivemos tempos em que a cultura está tragando os nossos filhos, os nossos netos. Estamos vivendo tempos em que há um esfriamento da fé. As igrejas estão lotadas, mas os corações estão vazios. Os templos estão cheios, mas a alma está sedenta de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, que eu convoco você a de fato buscar o poder do Espírito Santo dentro da tua casa, no coração do teu filho, no coração do teu cônjuge, no coração do teu neto, no coração do teu pai, no coração da tua avó, porque é o Espírito Santo que transforma, que renova e que faz e refaz. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Às vezes nós queremos tanto que as coisas aconteçam dentro de casa, às vezes nós queremos tanto que o cônjuge venha conosco para a igreja, queremos tanto que os netos estejam conosco na igreja servindo ao Senhor, queremos tanto, mas nós não buscamos tanto quanto poderíamos e deveríamos ir. Quer um exemplo? Nós vamos retomar a nossa reunião de oração quarta-feira, e a reunião de oração quarta-feira é para a família, é para a família. Quem vem aqui nos domingos de manhã e vê a quantidade de famílias que estão conosco, quando vem na quarta-feira falar, essa igreja está tudo bem. As famílias aqui estão muito bem, porque eles não precisam de oração. Porque os que vêm na quarta-feira é um grupo muito ínfimo, representante desse grupo que está aqui no domingo de manhã. As pessoas dizem, ou esta igreja não tem problemas familiares, então não precisa orar pela família, ou esta igreja está precisando de um despertamento espiritual, porque é um contrassenso. E eu digo para você com todo a dor do meu coração, nós precisamos buscar Deus na nossa família. Por isso que nós retomamos na quarta-feira o culto de oração. Se você olha e você acompanha os pedidos de oração das irmãs da SAF, elas oram todos os dias pelo grupo de WhatsApp. E eu acompanho essas orações mais lindas que cada uma das fazem pelos pedidos, pelas necessidades. E eu sempre me pergunto, por que na quarta-feira essas famílias não estão aqui de joelhos orando ao Senhor? Por que na quarta-feira, qual é o impedimento que nós temos de vir na quarta-feira como família da fé, como família do Senhor, para buscarmos juntos ao Senhor e vermos os movimentos transformadores de Deus nas nossas famílias? Por que nós não nos curvamos como povo de Deus, diante de Deus, para dizer, Deus, transforma o coração do meu marido, transforma o coração do meu filho, envia teu Espírito Santo lá em casa, envia teu Espírito Santo, Senhor, nos meus parentes, quebra, transforma, faz e refaz, Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha filha, nesses processos novos que estão iniciando, processos novos da vida. Meus irmãos, uma igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, para que possa celebrar a obra transformadora de Deus, dentro de si, a partir de si. Eu não posso propor algo para a igreja que eu não tenha intencionalidade de tornar prático na minha vida. Isto é incoerência. Eu não posso propor para o mundo o evangelho que eu não vivo, que eu não experimento, que aquele evangelho que não me transformou, eu não posso propor a outro que transforme, porque eu não estou vivenciando este evangelho. Esta é uma grande tragédia da igreja hoje. Queremos muito, mas nos expomos pouco ao evangelho de Jesus Cristo. Esta igreja me desafia nesta manhã a continuar em profunda adoração ao Deus da minha vida. Esta igreja me provoca, me chama a olhar os campos e ver que há muitas famílias que poderiam e deveriam estar conosco aqui, celebrando o Deus da nossa vida. Há muitas famílias nessa cidade que estão sem discernir a mão direita da mão esquerda, fazendo coisas e buscando direção, buscando orientação, e é o evangelho que vai fazer a diferença na vida dessas famílias, e nós precisamos alcançar essas famílias plantando novas igrejas. Agora, esta igreja me desafia a continuar buscando o poder do Espírito Santo na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida da igreja, para que de fato e em verdade possamos celebrar os grandes e poderosos feitos de Deus na vida da igreja, porque ela é proclamadora do Evangelho de Jesus. Concluindo a minha fala, crescendo e avançando, oxalá você nesta manhã, meu irmão, oxalá você nesta manhã, minha irmã, continue crescendo na Trindade, crescendo em Deus, crescendo numa relação, numa experiência profunda de adoração, crescendo na obra missionária, investindo recursos financeiros, dando as suas ofertas, a sua contribuição, mas também falando, proclamando onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, que quem salva é só Jesus. E que você deseje, almeje uma renovação espiritual a partir de si, transbordando para a sua casa. Que Deus nos abençoe. Preparando-nos para a
mesa do Senhor. Eu convido você a colocar-se de pé e